Boa noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados. A gente volta a casa com gratidão pelo carinho, pelo convite. Lembrando que aquilo que a gente vai falar é sempre primeiro para quem diz, né? A doutrinária. Então, a diferença entre nós é só que a gente está aqui na frente e vocês estão aí. Mas as dificuldades são as mesmas. Nós vamos falar de um assunto, maledicência e suas consequências, que às vezes passa despercebido, mas é importante a gente dar atenção a essa situação que é muito frequente aqui nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia. Mas antes, eu vou cantar uma música, que aí vocês dão os fluidos que eu preciso para discorrer sobre o assunto, porque é desafiador, né? E aí depois a gente discorre com mais tranquilidade, né? Então vamos lá. Tá aqui Deixa eu botar aqui em cima. Não, aqui em cima não fica bom não. Vou botar aqui. Não, acho que aqui vai dar. Já deu. Obrigado. Bom, então eu vou cantar A Voz do Coração, da Marielza Tiscati. Ela é do Rio de Janeiro, conterrânea nossa, mora lá em Bangu e traz um monte de músicas espíritas pra gente, né? A gente tem também outros cantores espíritas. A gente tem Tim e Vanessa, que esteve com a gente agora nesse fim de semana, né? Que é uma dupla mineira, que muita gente aí deve conhecer. A Marielza, que é do Rio de Janeiro, não esteve conosco, já esteve aqui em outras vezes. A gente tem também Maurício Keller, que é outro cantor espírita, que trazem o evangelho através da música. Então vamos lá, A Voz do Coração. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar para dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, para sair no voo lindo, encontrar um outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração. Então essa aqui é a música da Marielza Tiscati. Vou pedir desculpas a vocês hoje porque a minha mão ela tá dormente, então tocar violão com a mão dormente é um desafio. Mas eu acho que deu para ouvir um pouquinho o som do violão, né? Vamos lá então. Vamos falar aqui sobre um assunto que não quer calar. Eu vou tirar aqui. Vamos lá. Quem já ouviu falar em maledicência? Quem sabe o que é maledicência? Bom, a maledicência é a gente fazer comentário a respeito da vida alheia. Mas antes da gente começar a conversar, eu vou ler aqui algumas partes do texto para a gente conseguir entender um pouco melhor, se situar mais aqui, né? A gente vai trazer aqui algumas passagens do Evangelho, de alguns outros livros também que são interessantes, tá? Então, assim, à primeira vista, parece só um comentário, só uma fofoquinha, eu só estou falando a verdade, né? Ok.
Mas a gente vai dividir aqui a nossa reflexão em 4 partes. O que é a maledicência, segundo o Espiritismo, as consequências imediatas nessa vida, as consequências kármicas e o que fazer para nos livrarmos desse vício, porque a maledicência é um vício também, né? Bom, então tá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, e aqui é o item 13, tá? Que a gente vai observar. A censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Vou falar de novo. A censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a 2 móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, meus irmãos, a gente tem aqui 2 situações de comentários. Uma é a gente resolver a questão que está equivocada, ajudar aquele que está equivocado. E a outra é comentar, divulgar, criticar, julgar, expor a criatura que cometeu aquele equívoco. Só tem esses 2 caminhos aqui, só tem essas 2 situações a respeito de comentários. Tem a passagem de Jesus que fala: não julgueis para não seres julgados. A gente conhece a passagem? Acho que todo mundo conhece, ou a maioria de nós, né? Então significa que a gente não pode fazer nenhum comentário a respeito de nada? Não é isso. Não é isso. O que nós não devemos fazer é fazer um comentário maldoso. Porque a gente precisa observar aquilo que não está correto, aquilo que não é adequado. Se o irmão estiver num caminho equivocado, é nosso dever alertá-lo, mas sozinho. Não expor o irmão, não expor a criatura. Mas se a nossa intenção é divulgar a título de prazer, de passatempo, então a nossa conduta está equivocada e, de acordo com a orientação do Evangelho, nós não estamos em sintonia com aquilo que nós dizemos seguir, que é o Evangelho de Jesus. E todos nós sabemos que a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, ou seja, o Evangelho revivido. Então, todo espírita é cristão. E se todos nós somos cristãos, então, por consequência, nós precisamos seguir as orientações do Cristo. E Jesus ensina a todos nós a lei de amor e caridade. E quando nós nos conduzimos dessa maneira, nós estamos faltando com essa lei. Agora a gente tem aqui, na Revista Espírita de 1862, uma mensagem de Paulo Apóstolo, duríssima, que diz assim, ó: praticais a caridade, vós que denegris o vosso irmão, que derramais sobre ele maledicência e calúnia, que em vez de lançar um véu sobre seus defeitos, sentis prazer em exibi-lo em público para humilhá-lo. Pergunta forte: quantas vezes fazemos exatamente isso e ainda achamos que estamos praticando a caridade? E aí? Então, a gente está colocando... Isso aqui é forte, é algo forte, mas que nenhum de nós está isento. Porque em algum momento das nossas existências, nós já nos deixamos levar por circunstâncias assim. Espero que não seja da maioria das vezes, né? Mas em muitos momentos, sim, nós já criticamos, nós já julgamos, nós já comentamos. Mas o ensinamento hoje, trazido hoje, é para que a gente atente para isso. Para que a gente cuide, para que a gente lembre dos ensinamentos de Jesus. Se nós somos cristãos, como é que a gente vai agir contrário? Como é que a gente vai ferir o irmão? Como é que a gente vai expor esse irmão? Sem caridade alguma. E por que julgar? Como se nós tivéssemos o poder e também toda a idoneidade,
moral para fazer isso? Quem foi que nos atribuiu esse poder? Jesus? Deus? A espiritualidade maior? Quem nos incumbiu dessa tarefa de julgar o nosso irmão com tanto rigor? A gente vai parar e vai pensar bem, e a gente vai perceber que ninguém nos incumbiu dessa tarefa. A não ser aquele que é juiz, faz o concurso, passa para a magistratura e vai trabalhar no julgamento dos processos. Não é julgamento de pessoas, que muitos se equivocam. O juiz não julga pessoas. O juiz julga situações que as pessoas estão envolvidas. Olha a diferença. E quanto a nós, ainda no processo equivocado, julgamos pessoas. Mas quando a gente tiver essa dificuldade e essa sede, muitas das vezes, esse vício se manifestando, nós temos caminhos para nos ajudar a frear essa tendência, essa conduta. O primeiro é o exercício da empatia. É nós nos colocarmos no lugar daquele que está nessa condição de julgamento. Se fôssemos nós que nos tivéssemos nos equivocado, cometido essa falha, esse erro, será que nós estaríamos numa condição feliz, sendo julgados, difamados, caluniados, expostos, como nós estamos fazendo em relação a esse ou a essa irmã, esse irmão ou irmã? Como é que nós nos sentiríamos? A gente precisa dessa conversa íntima para que a gente desenvolva a empatia. A empatia é nos colocarmos no lugar do outro, é vestir a sandália da humildade, veste a sandália do outro, calça o sapato do outro, para a gente entender, sentir a situação que o outro experiencia. Nessa condição, a gente vai ter, sim, mais facilidade de entender esse desajuste que precisa ser modificado. Uma outra maneira, uma outra técnica, é quem tem filho que ama, ou alguém que ama. Se fosse alguém que eu amasse muito, alguém que eu prezo, e que estivesse passando por uma situação dessas, sendo julgado, exposto, ferido, desmoralizado, como eu me sentiria em ver meu filho ou essa pessoa que eu amo em condições tão difíceis, tão terríveis? Isso também nos ajuda a frear. Não, peraí, se for com o meu, vai doer muito, então vamos dar uma paradinha aí, porque não vai dar. Por fim, meus irmãos, o principal mesmo é lembrar da lei de amor e caridade. Não existe como alcançarmos a felicidade sem desenvolvermos a capacidade de amar. E compreender o irmão, respeitar o irmão, passa por isso. Então tá. Quem de nós aqui não gostaria de ser feliz? Não quer ser feliz? Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Mas acho que não, né? Todos nós sonhamos com a felicidade. Todos nós sonhamos com a felicidade. Ok. Jesus falou assim, a felicidade não é desse mundo. Ponto. Mas ele não disse que nunca será. Certo? Bom, ela pode não ser desse mundo agora, mas não significa que não possa ser. A gente sabe que nos estudos espíritas que existem os mundos ditosos, mundos felizes, né? Nesses mundos, os espíritos são felizes. Então, é mais uma dica de que a felicidade existe. Qual a característica desses mundos?
Se a gente der uma estudadinha, a gente vai saber que esses espíritos têm características de bondade. Espíritos ditosos e felizes são espíritos que carregam dentro de si a bondade. Então, se todos nós aqui presentes nessa noite, encarnados e desencarnados, desejamos a felicidade, então a bondade precisa ser regra dentro da nossa existência. Tem outro caminho? Não. Dá para ser feliz diferente? Não. Poxa, mas eu só fiz um comentário a respeito daquilo, ou dele, ou dela. Foi só um comentário, uma coisa simples. Mas as consequências, meus irmãos, muitas das vezes nós ignoramos. Palavras têm energia. Nas regiões umbralinas, tem formas chamadas formas de pensamento. São alimentados por pensamentos nossos negativos e aquilo que nós falamos e maneiras como nós agimos. São energias tóxicas. Quando nós emitimos algo que não é positivo, a primeira pessoa que é impregnada somos nós. É como a miasma. É uma cola, é uma substância negra, fétida, viscosa, que fica em todo o nosso corpo perispiritual. A gente fica intoxicado, literalmente intoxicado. Então, quando a gente acha que está lá falando da criatura, que não está acontecendo nada, primeira coisa nós estamos é como se fosse uma lama mesmo. A gente está se banhando de lama. E se esse hábito ele é frequente, eu falo, daqui a pouco falo de novo, e 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 de novo, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos estar o tempo inteiro intoxicados. E mais, essa coisa chamada miasma, ela não fica só com a gente, ela intoxica todo o ambiente onde a gente está. A nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, os lugares aonde a gente vai, porque a gente vibra. Essa energia que é física, ela nos acompanha. E nós nos tornamos pessoas, em função de toda essa toxicidade, também por dentro, da mesma forma, pessoas intoxicadas. Então nós nos tornamos amargos, impacientes, intolerantes, irritadiços, pessoas fechadas, o coração fica pesado. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Vale a pena? Se aquilo que a gente vive é consequência daquilo que a gente escolhe, da maneira que a gente escolhe, vale a pena? Se a gente hoje já sabe, então, puxa vida, estava tão pesado, mas pensa bem naquele dia, qual foi o tipo de pensamento que a gente teve, quais foram os comentários que nós realizamos, qual foi a nossa conduta durante aquele dia, e a gente vai encontrar a resposta, ou as respostas. Então, quando Jesus diz não julgueis, ele nos aponta e nos convida a ter uma qualidade de vida melhor. Não é crítica de Jesus. Não pode porque eu não quero. Não. É uma orientação para que nós vivamos uma vida melhor. Mais felizes mesmo. Como a gente disse aqui no início, aqueles que vivem nos mundos felizes e mundos ditosos, eles têm a característica da bondade. Aquele que fala mal do outro ainda precisa desenvolver essa qualidade dentro de si, acentuar isso, a bondade. Continuando, a gente trouxe aqui algumas coisas, às vezes parece um negócio meio assustador, meio pesado, mas a gente precisa trazer para que a gente realmente entenda o que é. Porque parece que é uma coisa leve, gente, não é. Não é, é muito grave. Às vezes a gente destrói o relacionamento, a gente destrói família, a gente às vezes destrói uma casa espírita.
por causa de comentários e fofocas. Olha o risco, olha a gravidade da coisa. É terrível, é um veneno terrível que a gente precisa cuidar. Às vezes destrói a paz doméstica de alguém, ou a nossa, por causa dos comentários, por causa das falas. A qualidade daquilo que a gente fala é muito importante. Todas as nossas falas, e a gente esquece disso, todas as nossas falas precisam ser orientadas pelo Evangelho do Cristo. Tem que passar pelas 3 peneiras. Se é verdade, se é bom e se é justo. O que eu estou falando é verdade? O que eu estou falando é justo? O que eu estou falando é bom? Pegou um desses, não falo. Precisa das 3 peneiras. Então a gente precisa sair do automático, como espíritas que somos, para sermos racionais. O espírita, ele usa a razão. O espírita raciocina. Doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. A parte filosófica nos convida ao raciocínio e observação. Então o espírita precisa raciocinar. O tempo inteiro O tempo inteiro. A doutrina espírita, como nós dissemos antes, é o evangelho redivivo. Lembrando das palavras de Jesus, orai e vigiai. Então tem que vigiar sempre, né? É cansativo? Para quem não está acostumado como nós, mas com o tempo vai ser algo automático. E depois, a gente não vai nem lembrar, porque vai ser parte de nós, a caridade. Quando vê alguém falar, fazer algum comentário a respeito daquilo que não é digno, que não é bom, a primeira coisa, olha, eu não quero saber da vida sei lá de quem quer que seja, eu não quero ouvir esse comentário a respeito do nosso irmão, da nossa irmã. E aqui fala um pouco das consequências. A gente tem aqui um caso narrado por Camilo Cândido Botelho em Memórias do Suicida. Havia espíritos que por calúnias em vida viviam em vales de lama, com a boca cheia de vermes, simbolizando o veneno que lançaram. A lei é matemática, não há escapatória. Isso aqui assim, é uma coisa muito impactante. É impactante, mas é verdade. Claro que estamos falando certamente de pessoas talvez cruéis, às vezes até com intenção mesmo de alcançar e destruir o outro, mas a gente precisa cuidar daquilo que nós falamos. A gente quer viver intoxicado? Não. A gente quer ter aquela energia pesada que às vezes a gente fica mesmo em função das situações do dia a dia? Não, a gente não quer. A gente tem como melhorar isso? Tem. Então vamos fazer. Quando tiver um irmão com dificuldade, um irmão caído, uma irmã caída, que a gente tenha caridade de ajudar essa criatura a se erguer, mas não destruí-la ainda mais. Ou destruí-lo. Se a criatura já está caída, já está numa condição de dificuldade, que ele vai ter ou ela vai ter que resolver, em função das suas próprias escolhas, pela lei de causa e efeito. E nós vamos apedrejar? Precisa? A própria lei já se encarrega, meus irmãos. A gente não precisa acentuar. Porque se a gente encosta naquele que está numa condição de sofrimento, nós adquirimos parte daquilo que se carrega. Isso é fato. Então, se nós não queremos esse peso, essa energia, ou essa dor, ou essa dificuldade, como a gente queira chamar, usemos a lei de amor e caridade. Agora eu vou cantar aqui uma musiquinha, porque o assunto é pesado, a gente falou que era, né? E é mesmo. Mas enquanto isso, vou pedir para vocês refletirem, todos nós refletirmos sobre a nossa conduta de hoje. Não precisa ir na semana toda não, só hoje.
se a gente está merecendo estrelinha ou se a gente precisa rever aí as nossas escolhas que fizemos durante o dia, tá? E a gente vai cantar. Quem souber cantar, canta junto porque vai ajudar, que é a oração de São Francisco. Mas a reflexão eu peço para que todos nós façamos agora. Se o dia de hoje a gente merece estar bem, né, com as nossas escolhas, ou se a gente precisa rever aí as nossas condutas, os nossos comentários, como é que fomos aí com os nossos irmãos, tá bom? Vamos lá. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como é que estamos aí nas nossas reflexões? Tudo bem? A gente está merecendo estrelinha? Ou a gente precisa aí rever as nossas condutas, as nossas escolhas de comentários e pensamentos, atitudes do dia de hoje? Que hoje seja um dia diferente, a partir de agora, melhor do que ontem. E o nosso amanhã seja melhor do que hoje. O dia ainda não terminou. Nós ainda estamos em condições de mudar a rota que nós escolhemos. Se essa rota for diferente, a bússola que nos foi entregue, que é o Evangelho de Jesus. Todos nós temos condições de sermos melhores, meus irmãos. Nós estamos aqui no plano terrestre, seja no plano físico, no plano espiritual, aqui na Terra. Nós estamos aqui com um propósito de aprendizado. Nenhum de nós carrega a perfeição. Todos somos aprendizes. E como aprendizes, somos passíveis de equívocos. Todos. Mas nós somos convidados pelo Cristo a renovar as nossas atitudes no caminho do bem. A entender de uma vez por todas que todos encarnamos e estamos no plano terrestre para aprendermos a amar. É assim que a gente evolui. Todas as nossas atitudes equivocadas, elas estão ferindo a lei de amor e caridade. E quando nós entendermos isso e vivermos com plenitude os ensinamentos do Cristo, nós vamos experimentar aquilo que nós tanto sonhamos, a felicidade verdadeira. E é justamente por isso que Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, porque nós ainda não conseguimos compreender os seus ensinamentos de amor e muito menos vivenciá-los como precisamos viver. É uma necessidade nossa, não é do Cristo.
O Cristo fez o convite, mas quem necessita de vivenciar o amor somos nós para a nossa própria felicidade e alimentação dos nossos espíritos. Nós somos espíritos mergulhados na matéria. E assim como a nossa matéria precisa de alimentação, nós, como espíritos, também necessitamos. Essa alimentação nos chega através da prece, através do esforço da transformação diária, da prática do Evangelho em nossas vidas, do desenvolvimento da bondade dentro de nós. É assim que nós nos alimentamos, meus irmãos. E todos nós somos capazes. E essa noite, nós estamos aqui, às 8h32, reunidos nesse teto, ouvindo sobre os ensinamentos de Jesus, falando sobre maledicência e suas consequências na nossa vida, é porque todos nós, por algum motivo, fomos convidados a estar aqui. Não viemos essa noite ouvir esse assunto, estudar sobre esse assunto, por acaso. E cada um de nós sabe qual é o motivo. E já estamos preparados para modificar as nossas condutas em relação a nós, porque quando a gente muda, os beneficiados somos nós primeiro, em relação aos nossos irmãos. Porque a gente só evolui através da convivência. Ninguém evolui sozinho. A gente encarna, a gente convive com pessoas, porque através das convivências é que nós evoluímos. Sim, a gente agradece o carinho, a atenção de cada um, que a gente possa, cada vez mais, meus irmãos, ascender, respirar, vivenciar o Evangelho de Jesus. Não é fácil, porque a gente ainda tem um monte de vício que precisa ser transformado em virtude. Mas é possível. E mais distantes nós já estivemos. A gente dá uma olhadinha para hoje, como é que a gente está, e algum tempo atrás, como é que a gente era, a gente vai ver que a gente já melhorou bastante. Mas, se a gente quer realmente viver a felicidade, se a gente quer ser feliz, nós precisamos viver o Evangelho de Jesus. Outro caminho não existe. Ah, mas espera aí, então o budista não vai ser feliz? De outra religião que não é cristã vai ser feliz? Vai. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus é lei divina e todas as demais religiões voltadas para o bem, amor e caridade, receberam a mesma lei moral. Então todo o planeta, todo o universo respira ou deve respirar o mesmo ensinamento que a lei de amor. Então, é lei de Deus, não é de Jesus. Jesus foi o nosso mestre, nosso orientador, um enviado divino. Mas a lei de amor e caridade é a lei universal. Todos nós estamos submetidos a ela. Então, todos destinados também a essa verdadeira felicidade. A gente agradece o carinho e a atenção e até a próxima, se Deus quiser.